Este salmo é digno do seu ofício. Aquele que sabe cantar bem não tem nada melhor a cantar. Chama-se masquil, ou composição poética de caráter lírico e instrutivo, repleta como está de profundas expressões experimentais, foi eminentemente dosada para ensinar os peregrinos cujos caminhos para o céu é igualmente penoso como foi o de Davi. É sempre edificante ouvir a experiência de um santo tão cheio de graça durante tão grande aflição. Esse grupo seleto de cantores, os filhos de Corá, recebe a incumbência de fazer deste salmo prazeroso um dos mais peculiares. Eles foram poupados quando seu pai e todos os que acompanhavam, juntamente com todos os filhos dos que se associaram com ele, foram engolidos vivos por terem pecado. Números capítulo 27, versículo 11. Eles foram poupados pela graça soberana. Guardados, nem sabemos por quê, pelo favor distintivo de Deus. Imaginamos que depois da extraordinária eleição à misericórdia, eles ficaram tão incessantemente gratos que se entregaram à música sacra para que as vidas poupadas fossem consagradas à glória de Deus. Em todo caso, nós que fomos salvos como eles de irmos para o inferno, pelo simples e bom prazer do Senhor, podemos nos unir entusiasticamente neste salmo e, na verdade, em todos os cânticos que mostram os louvores de nosso Deus e os bramidos de nosso coração por ele. Embora Davi não seja mencionado como autor, este salmo tem de ser de sua lavra. É extremamente davídico, cheira ao filho de Jessé, traz em cada letra as marcas do seu estilo e experiência. Mais fácil duvidar da autoria da segunda parte do Peregrino de John Bunyan do que questionar o direito de Davi ser o compositor deste salmo. É o brado de um homem que foi afastado das ordenanças e cultos a Deus, suspirando pela tão amada casa de seu Deus. É ao mesmo tempo a voz de um crente espiritual sob tristeza, desejando ardentemente a renovação da presença divina, lutando com dúvidas e medos, mas ainda permanecendo firme pela fé no Deus vivo. A maioria da família do Senhor já navegou pelo mar que aqui é tão bem descrito. É provável que quando Davi fugiu de Absalão, seja o pano de fundo para a composição deste masquil. Exposição. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Como depois de uma longa seca, a pobre e desfalecente corça almeja os rios, ou antes, como o servo caçado instintivamente procura o rio para lavar os flancos fumegantes e escapar dos cães, assim a minha alma cansada e perseguida brama pelo Senhor, meu Deus. Excluído do culto público, Davi estava deprimido. Não buscava bem-estar, mas desejava honra. Só o prazer da comunhão com Deus era a necessidade urgente da sua alma. Via isso não meramente como o mais agradável de todos os luxos, mas como uma necessidade absoluta, como água para o antílopo, como o viajante sedento no deserto, cujo odre está vazio e que encontra os poços secos, ou ele bebe água ou morre. Ele tem de ter Deus ou desfalece. A sua alma, o seu próprio eu, a sua vida interior estava avidamente desejosa do senso da presença divina.
Como o servo zurra, assim a alma do salmista ora. Deem-lhe o seu Deus, e ele ficará tão contente quanto a corça que por fim mata a sede e está perfeitamente satisfeita. Neguem-lhe o seu Senhor, e o coração dispara, o peito palpita, o corpo convulsiona, como alguém que se ofega ou suspira por ter corrido um longo percurso. Querido leitor, você sabe o que é isso por experiência própria? É uma amargura doce. A segunda melhor coisa para vivermos na luz do amor de Deus é estarmos descontentes até que o tenhamos e anelemos por isso de hora em hora. Eu disse de hora em hora? A sede é um desejo perpétuo que não deve ser esquecido, pois exatamente assim contínuo é o desejo do coração por Deus. Quando nos for tão natural desejar Deus quanto ter sede, a nossa alma vai bem, por mais dolorosos que sejam os nossos sentimentos. Com este versículo, aprendemos que a avidez de nossos desejos pode ser usado como argumento para com Deus, e quanto mais intensa a avidez, melhor, porque há promessas especiais para quem for inoportuno e insistente. A minha alma, toda a minha natureza, todo o meu ser interior tem sede. O que é mais do que ter fome? A fome pode ser disfarçada, mas a sede é terrível, insaciável, clamorosa e mortal. Ter a mais intensa apetência pelo mais alto bem. Esta é uma inquestionável característica da graça de Deus. Não meramente sede do templo e dos cultos, mas da comunhão com o próprio Deus. Só os espíritos podem compreender este tipo de sede do Deus vivo, porque ele vive e dá aos homens a água viva. Por isso nós, com maior avidez, o desejamos. Um Deus morto não passa de zombaria. Detestamos tal deidade monstruosa, mas o Deus eterno, a fonte perene de vida, luz e amor, é o desejo de nossa alma. O que são o ouro, honra, prazer, senão ídolos mortos? Que jamais bramemos por estes. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aquele que ama o Senhor também ama as reuniões em que o seu nome é cultuado. São vãs todas as ostentações da religião, externos da graça não têm atração. Não havia lugar em que Davi mais se sentia à vontade do que na casa do Senhor. Ele não se contentava com um culto particular. Ele não abandonou o lugar onde os seus santos se reúnem, como é costume de alguns. No entanto, notemos como ele emocionalmente pergunta quando estará novamente na reunião alegre, como o salmista repete e reitera desejo pelo seu Deus, o seu Elohim, o seu Deus ser cultuado, que entrara em aliança com ele. Davi anelava como as flores descaídas pelo orvalho, ou a pompa aflita pelo companheiro. Faria bem se todas as vezes que fôssemos ao culto, fôssemos vistos como comparecimento à presença de Deus. Seria então sinal de certa graça termos grande prazer ali. Quantos comparecem diante do ministro ou dos seus colegas de ministério e pensam que isso basta? Verei a face de Deus é a tradução mais próxima do hebraico, mas podemos combinar as duas ideias. Ele veria o seu Deus e seria visto por ele. Eis algo que vale a pena termos sede. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Mantimento salgado, mas saudável para a alma. Quando o homem chega às lágrimas, lágrimas constantes, lágrimas copiosas, lágrimas que enchem o cálice e transbordam pela mesa, ele está sendo realmente sincero. Como as lágrimas se acumulavam nos olhos do antílope durante a angústia, assim as gotas salgadas brilhavam dos olhos de Davi. O seu apetite acabou. As lágrimas não só temperavam os alimentos, mas se tornaram o único alimento. Ele não tinha cabeça para outra dieta. Talvez lhe fizesse bem que o coração abrisse as válvulas de segurança. Há uma aflição seca mais terrível do que tristezas chuvosas. As suas lágrimas
por terem sido derramadas, porque Deus foi blasfemado, eram orvalho honrável, gotas de água santa, que o Senhor põe no seu odre. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Insultos cruéis vêm naturalmente dos covardes. Claro que eles poderiam ter deixado o pranteador em paz. Ele não podia prantear mais do que já pranteava. Tratava-se de uma ação executada além dos termos da obrigação da maldade, bombear mais lágrimas de um coração que já estava alagado. Note como era incessante a zombaria e como eram ardilosos em moldá-la. O homem bom ficou dilacerado ao ver a fidelidade de Deus impugnada. Teria sido melhor enfiarem agulhas nos seus olhos do que arremessarem insinuações contra o seu Deus. Podemos citar Simei, que escarneceu de Davi deste modo quando este fugia de Absalão. Ele afirmou claramente que Davi era homem de sangue e que Deus estava castigando-o por ter suplantado Saul e a sua casa. O seu desejo era o pai dos seus pensamentos. Os ímpios sabem que o nosso pior infortúnio seria perder o favor de Deus. Isso explica a diabólica maldade que os leva a declarar que se trata disso. Glória seja dada a Deus. Eles mentem descaradamente, pois o nosso Deus está nos céus e na fornalha também, socorrendo o seu povo. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Quando Davi tocava a harpa durante as aflições, o coração se derreteria e se derramava em si mesmo. Deus oculto e inimigos enfurecidos, uma dupla de males suficientes para derrubar o mais robusto coração. Por que deixar reflexões tão tenebrosas apoderarem-se de nós, visto que o resultado não é de valor algum? Meramente virar a alma em si mesmo, esvaziá-la de si mesmo e em si mesmo é inútil. É muito melhor derramar o coração diante do Senhor. O moinho movido pelo prisioneiro pode colocá-lo no céu mais cedo do que meros questionamentos interiores. Podem nos colocar mais próximos da consolação. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. Reflexões dolorosas vieram-lhe à mente pela memória de alegrias passadas. Ele tinha se juntado na multidão dos piedosos, cuja quantidade ajudara a lhe dar alegria e despertar prazer santo. A companhia desse povo lhe era fascinante, enquanto com eles o salmista subia o monte Sião, prosseguindo gentilmente, com desembaraço santo, em procissão graciosa, com frequentes canções melodiosas. Ele e o povo do Senhor tinham marchado em grupos reverentes até o santuário do sacrifício, ao querido domicílio de paz e santidade. Longe de tal companhia santa, o homem santo imagina a cena sagrada e concentra-se nos detalhes da marcha piedosa, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O barulho festivo lhe soando aos ouvidos, e a dança solene ainda passa diante dos olhos. Talvez Davi esteja aludindo à remoção da arca e aos ajuntamentos gloriosos das tribos naquele grandioso dia santo e feriado nacional. Como era diferente o lugar agora. Por Sião, um deserto, por sacerdotes trajados de linho branco, soldados fardados para a guerra, por canção, a zombaria da blasfêmia, por festividade, lamentação, por alegria no Senhor, um canto triste sobre essa ausência. Suspiro ao pensar nos dias mais felizes, quando tu, ó Deus, estavas perto de mim, quando todo o coração estava afinado para te louvar e não havia ninguém mais abençoado do que eu. Quando em terra estrangeira, entre as idolatrias do papismo, sentimos exatamente a mesma saudade da casa do Senhor descrita aqui. Dizemos: Siana, Siana, nossa santa e bonita casa, quando eu te verei novamente? Tu, igreja do Deus vivo, minha mãe, minha casa, quando ouvirei os teus salmos e as orações santas e voltarei a ver o Senhor no meio do seu povo? Parece que Davi teve uma lembrança peculiarmente terna do cântico dos peregrinos, e seguramente esta é a parte mais gostosa do culto e que chega mais perto da adoração do céu.
Que degradação trocar os cânticos inteligentes da congregação pela lindeza teatral de um quarteto musical, as delicadezas refinadas de um coral ou os golpes inanimados de sinos e sopros de flautas. Podemos tanto quanto orar pela maquinaria, como louvar por meio dela. Porque está batidas, ó minha alma? É como se Davi fosse dois homens. O salmista fala consigo mesmo. A fé argumenta com os medos. A esperança discute com as tristezas. Essas dificuldades vigentes têm de durar para sempre? As alegrias dos meus inimigos são mais do que conversa vazia? A minha ausência das festas solenes é de um exílio perpétuo? Porque essa depressão profunda, esse desânimo incrédulo, essa melancolia covarde? Como diz Treppe, Davi reprova Davi por causa das tristezas, sendo nisto um exemplo para todos os desesperados. Investigar a causa da tristeza é a melhor cirurgia para a aflição. A autoignorância não é uma bênção, neste caso é uma desgraça. A névoa da ignorância aumenta a causa do nosso alarme. Uma visão mais clara fará os monstros virarem ninharias. E por que te perturbas em mim? Porque o meu sossego acabou? Se não posso guardar um sábado público, para quê? Para que então nego a minha alma ao sábado interior? Por que estou agitado como um mar tumultuoso e por que os meus pensamentos fazem um barulho como uma multidão em revolta? As causas não são suficientes para justificar tal entrega total ao desespero. Ânimo, coração meu, o que te aflige? Porta-te como homem, e os teus desencorajamentos tornam-se-ão em encorajamentos, e acalmará as tuas necessidades. Espere em Deus. Se forem soltos todos os males da caixa de Pandora, ainda haverá esperança no futuro. Essa é a graça que continua nadando, embora as ondas rujam e estejas inquieta. Deus é imutável e, portanto, a sua graça é a base para a esperança inabalável. Mesmo que tudo esteja escuro, o dia virá. Enquanto isso, a esperança carrega as estrelas nos olhos. As suas lâmpadas não dependem do óleo exterior. A sua luz é alimentada por visitações secretas de Deus, que sustenta o espírito, pois ainda o louvarei. Os meus suspiros ainda darão lugar à canção. As minhas cantigas tristes serão tocadas por hinos triunfais. A perda da sensação presente do amor de Deus não é uma perda desse amor. A joia está lá, embora não brilhe em nosso peito. A esperança conhece o seu bom documento de posse, mesmo quando não a possa ler claramente. Ela espera o benefício prometido, embora a providência se coloque diante dela, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Os livramentos vêm da face propícia de Deus, e ele ainda levantará a sua face sobre nós. Note bem que a principal esperança e o principal desejo de Davi está no sorriso de Deus. A sua face é o que ele busca e espera ver, e o recuperará do desânimo. Porém, em desprezo os inimigos risonhos, lhe restabelecerá todas as alegrias daquele dia santo e felizes em que a memória teme ficar. Essa é a grande alegria, pois este versículo, como o cântico de Paulo e Silas, solta as cadeias e treme as paredes da prisão. Aquele que pode usar tal linguajar heróico, nas horas escuras seguramente vencerá. No jardim da esperança crescem os lauréis para vitórias futuras, as rosas da iminente alegria, os lírios da paz vindoura. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado por mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Senhor da minha vida. Darei a Deus a minha rocha. Por que te esqueces de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde estás, teu Deus? Porque está batidas, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus,
pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Aqui a canção recomeça com o instrumento de sopro. Um fim tão doce merece isso, em prol de um segundo encerramento esperançoso. O salmo deve até começar de novo. Talvez o abatimento do salmista tenha continuado e os espasmos de desânimo voltado. Então ele se acalmará com a harpa novamente. Davi tentará que o seu poder venha sobre ele de novo, como nos dias da mocidade, pois o salmista viu a influência causada em Saul, quando o espírito maligno vinha sobre ele. O cântico começa com a segunda vez com Deus mais de perto do que na primeira. O cantor também estava um pouco mais tranquilo. A expressão externa do desejo acabara. Não havia mais suspiro audível. Agora a tristeza estava contida dentro das portas. Ele ficou abatido em si mesmo. Verdadeiramente, isso pode acontecer, porquanto os nossos pensamentos olham mais para dentro de nós do que para cima. Se o nosso próprio eu tivesse de fornecer consolação, seríamos provedores ineptos. Não há fundamentação sólida para consolação em tais estruturas inconstantes, quando o assunto é o coração. É bom dizer ao Senhor como nos sentimos, e quanto mais clara a confissão, melhor. Davi falava como criança doente com sua mãe, e aprendamos a imitá-lo. Portanto, lembro-me de ti. Faz bem fugir para o nosso Deus. É onde temos terra firme. Bendito abatimento que nos dirige tão seguramente a uma rocha de refúgio como tu, ó Senhor. Deus, desde a terra do Jordão, e desde Hermon, e desde o pequeno monte, e no outeiro de Mizar. Ele relembra as épocas de comunhão seleta pelos rios e entre as montanhas. Sobretudo, os momentos mais preciosos neste pequeno monte, onde o amor falava da sua mais doce linguagem e revelava a mais íntima comunhão. É muito sábio guardar na memória as nossas ocasiões preferidas de conversar com o céu. Podemos precisar delas outro dia, quando o Senhor demorar em trazer de volta ao banido e a nossa alma estiver tomada de medo. Seu amor em tempos passados tem sido um tônico precioso para muitos que desfalecem. Como lufata de ar que coloca em chamas o morrão que fumega e sustenta a cana quebrada. Nunca esqueci do vale de Arcó. Tu és uma porta de esperança. Os dias felizes agora findos, vos deixastes uma luz atrás de vós que alegra a nossa escuridão presente. Então, Davi quer dizer que mesmo onde estava, refletiria sobre o seu Deus. Ele declara que, esquecido do tempo e lugar, contaria o Rio Jordão tão sagrado quanto o tanque de Siloé, o Monte Hermon tão santo quanto o Monte Sião, e até Mizar, aquele montinho insignificante, tão glorioso quanto os montes que estão em volta de Jerusalém. E um coração santo pode cantar. Para mim não resta lugar nem tempo. A minha prática está em todo lugar. Posso ficar tranquilo e livre de cuidados, em qualquer lugar, desde que Deus esteja ali. Fosse eu arremessado onde tu não estás, isso realmente seria uma sorte terrível, mas não há regiões remotas que eu não chame, é certo encontrar Deus em tudo. Um abismo chama outro abismo ao ruído das catadumbas. Os teus procedimentos severos comigo parecem provocar toda a criação e atacar-me. O céu, a terra e o inferno chamam uns aos outros, convocando uns aos outros em conspiração terrível contra a minha paz. Como em uma catadupa, o abismo de cima e de baixo aperta as mãos. Parece a casa de Davi, que o céu e a terra tinham se unido para criar uma tempestade ao redor dela. As aflições eram incessantes. Ondas seguiam ondas, o mar ecoava o rugido do outro. A dor física despertou o medo mental. As sugestões satânicas intrometeram-se com pressentimentos que demonstravam falta de confiança. A tribulação exterior trovejou em harmonia terrível com a angústia interior. A alma parecida afogada como em um dilúvio universal de dificuldade, sobre cujas ondas a providência do Senhor movia-se como uma coluna cheia de água, de majestade terrível, inspirando o terror externo. Para o aflito, ele era um barquinho solitário em torno do qual
a fúria da tempestade se deflagra, ou como um marinheiro que flutua em um mastro com quase toda a força submersa, pois todas as suas ondas e vagas têm passado por mim. Davi pensou que todas as tribulações do mundo tinham sobrevindo sobre sua vida, mas ele exagerou, pois todas as ondas de Jeová passaram, exceto o Senhor Jesus, as aflições para as quais ele torna os filhos estranhos para o seu amor. A tristeza naturalmente expõe com os nossos medos. Mesmo assim, que situação horrível é passar por isso. Os vagalhões do Atlântico varrendo em sucessões incessantes sobre a cabeça, as catadupas ficando cada vez mais perto e todo o oceano em alvoroço ao redor do nadador cansado. Os herdeiros dos céus conseguem, em sua maioria, visualizar a descrição, porque já passaram pela mesma coisa. Essa é uma experiência difícil, desconhecida pelas crianças na graça. São enviadas e dirigidas pelo Senhor e alcançam seus desígnios. Quando o Filho de Deus sabe disso, fica mais resignado. Contudo, o Senhor mudará de dia a tua misericórdia. Venha, o que vier será, um certo algo secreto, que adocicará tudo. A misericórdia é um nobre cinto salva-vidas e um mar violento. O dia pode escurecer e uma meia-noite intempestiva, mas o amor de Deus ordenado antigamente para ser a porção dos eleitos será por soberano decreto distribuído para eles. Jamais amanhecerá um dia para o herdeiro da graça em que o encontre completamente abandonado, sem a misericórdia. O Senhor reina como soberano. Ele comandará com autoridade que a misericórdia seja reservada para os seus escolhidos. E de noite, as duas divisões do dia serão iluminadas com amor especial, e não há força gerada por provação que evite isso. O nosso Deus é o Deus da noite, como também o do dia. Ninguém encontra Israel desprotegido, seja a hora que for. A sua canção estará comigo. Cânticos de louvor pelas bênçãos recebidas alegrarão a penumbra da noite. Não há música mais doce do que esta, a crença de que ainda glorificaremos ao Senhor pela misericórdia dada nas horas de necessidades é uma certeza deliciosa para a alma. A aflição pode apagar a vela, mas se não pode silenciar o nosso cântico, logo a acenderemos de novo. A oração ao Deus da minha vida. A oração é juntada com o louvor. Aquele que é o Deus vivo é o Deus da nossa vida. Dele nós a derivamos. Com ele em oração e louvor nós a gastamos. A ele nós a dedicamos. Nele nós aperfeiçoaremos. Ter certeza de que os nossos suspiros e canções terão livre acesso ao glorioso Senhor é ter motivo para a esperança na mais deplorável condição. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? A fé tem permissão de perguntar ao seu Deus as causas dele estar descontente. Tem permissão até de objetá-lo e lembrá-lo das promessas, perguntando por que elas claramente não se cumpriram. Se o Senhor é de fato a nossa rocha, quando não encontrarmos refúgio, temos de perguntar: por que isso aconteceu? Entretanto, não devemos abandonar o lugar seguro, pois ainda o Senhor tem de ser a minha rocha. Temos de permanecer firmes nele como a nossa única segurança e jamais renunciar aos nossos interesses nele. Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Aquele que condescende em ser contestado por Abraão, seu amigo, permite-nos que o interroguemos para que possamos investigar as causas da sua severidade para conosco. Claro que Deus não tem prazer em ver o rosto dos seus servos manchado e sujo pelas lágrimas. Ele não gosta da aspereza com que os inimigos os atacam. Jamais ele tem contentamento na tirania com que Satanás os atormenta. Por que então Deus permite que eles sejam escarnecidos pelos inimigos? Como pode o Deus forte, que é tão firme e seguro como uma rocha, ser também tão duro e impassível quanto uma pedra para com aqueles que confiam nele? Tais perguntas humildemente feitas geram alívio para a alma. Saber a razão para a tribulação é, em parte, saber como escapar dela, ou pelo menos suportá-la.
A falta de avaliação cuidadosa faz a adversidade parecer mais misteriosa e desesperadora do que realmente é. Trata-se de uma coisa lastimável a pessoa ter um membro do corpo amputado. Mas quando sabemos que a operação era necessária para salvar-lhe a vida, ficamos alegres em saber que tudo foi feito com sucesso. À medida que a provação se desdobra, o desígnio do Senhor em enviá-la torna-a mais fácil suportar. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Os escárnios cruéis entram profundamente na carne, alcançam a alma como se um florete tivesse sido introduzido entre as costelas para furar o coração. Se as afrontas ainda não mataram, elas estão matando, pois a dor causada é excruciante. A língua corta até os ossos e as feridas que causam são difíceis de curar. Quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Este é o corte mais inclemente de todos, refletindo tanto a fidelidade do Senhor quanto o caráter do seu servo. Essa era a maldade dos inimigos de Davi, que, pensando sobre a pergunta cruel, eles a diziam diariamente, repetiam-lhe, e isso por um período de tempo. Não há dúvida de que o latido ininterrupto desses vira-latas nos calcanhares dos salmistas bastava para enlouquecê-lo. Talvez isso teria acontecido caso ele não tivesse recorrido à oração e tornado as perseguições dos inimigos um argumento para com o seu Senhor. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Na repetição da tristeza, ele não acha razão suficiente para ficar inquieto. Encarando os medos, não eram tão impressionantes quanto pareciam, quando envoltos na obscuridade. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Que a âncora continue segurando firme. Deus é fiel, Deus é amor, portanto há lugar e razão para a esperança. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Essa é a mesma expressão esperançosa que estava no versículo 5, exceto pela adição, e o meu Deus, que mostra que o escritor estava crescendo em confiança e foi audaciosamente capaz de responder a pergunta: onde está o teu Deus? Aqui, exatamente aqui, ele está pronto para livrar-me. Não tenho vergonha de confessá-lo entre as zombarias e insultos dos inimigos, porque Deus me salvará das suas mãos. Assim, com fé termina a luta, vencendo de fato, por antecipação e de coração, por firme confiança. A mais triste face ainda será alegrada, se houver fé na palavra que Deus prometeu e esperança na sua salvação. Pois ainda sei que te louvarei, que graciosamente para mim a saúde da minha face, o meu próprio Deus é Ele. Amém.